Glória a Deus. Obrigado à banda. Ministração maravilhosa. Logo depois tem mais, mas você pode tomar o seu lugar. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Nós leremos 3 trechos do capítulo 6, onde nós vamos concentrar a nossa reflexão. Ela será uma reflexão bastante panorâmica, apesar de profunda, panorâmica, porque esse capítulo é impossível de ser pregado em uma noite, mas eu creio que Deus tem coisas poderosas para falar conosco. Você crê também? Seu coração está aberto? Amém. A última vez que eu estive falando nesse culto, nós falamos do Evangelho de João. E como que o Evangelho de João, ele é único comparado com os outros evangelhos. O Evangelho de João foi escrito por último, no final do século I, e João tinha em mente um objetivo diferente dos outros evangelistas. Quando ele escreveu o seu evangelho, ele tinha um objetivo muito claro, que ele deixa explícito lá no capítulo 20, quando ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais, mas estes que foram escritos para que vocês creiam em Jesus e, crendo, tenham vida em seu nome. Então o objetivo de João é um objetivo duplo. João deseja levar os seus leitores à fé e levar os seus leitores à vida. E para João, você só pode ter vida se você crer em Jesus. Que Jesus é mais do que um profeta, ele é mais do que o Messias prometido no Antigo Testamento, ele é mais do que um grande profeta, um grande mestre de sabedoria. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E a menos que você veja Jesus desta forma como ele é, você não terá vida. Mas se você crer em Jesus como Deus, como aquele que é mais precioso do que tudo, aquele cujo valor é elevado, se você crer nele, se lançar nessa verdade e fizer com que toda a sua vida dependa dele, aí sim, você vai provar a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus prometeu essa vida, e essa vida está disponível nele, porque aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que crê no Filho tem a vida. Então João, ele conta vários sinais, ele conta alguns, são 7 milagres, e esses milagres João chama de sinais, não é? São sinais. Essas duas palavras não são sinônimos em João, porque existem vários outros sinais que não são milagres, mas João chama os milagres de sinais porque eles têm uma função de apontar para Jesus. Os milagres não são um fim em si mesmos. As bênçãos que Deus concede às pessoas não são fins em si mesmas. Elas são apenas um sinal, uma placa que aponta para algo que está para além delas. Eu gosto muito dessa analogia do sinal em João com uma placa. Então, por exemplo, se você quer viajar para São Paulo, você faz as suas malas, coloca as malas dentro do carro, aí você vai lá, pega a Calógeras, não é? Vai até o final, passa a Universidade Federal, continua indo e vai, até chegar lá no Rodoanel. Quando você chegar no Rodoanel, vai ter uma placa, porque você está na saída para? Na saída para? São Paulo. Você vê a placa escrito São Paulo, certo? Aí o que você faz? Você para o carro e fala: chegamos. Aí tira as malas e chegamos em São Paulo. Sim ou não? Não, você chegou na placa, você não chegou no seu destino. Os milagres no Evangelho de João são essa placa. Eles apontam para algo que está além deles. Eles apontam que Jesus é Deus, que Jesus é a resposta para a humanidade, que Jesus é a declaração de amor do Pai ao homem.
O milagre, ele não consegue conter isso em si, ele é pequeno demais, por mais sobrenatural que seja. Ele somente está apontando para algo que está além dele. Por isso, ele é chamado de sinal, porque o objetivo de João não é dizer que Jesus pode fazer milagres. O objetivo de João é dizer que Jesus é Deus. Ele é o seu destino final, ele é o nosso destino final, assim como São Paulo seria o nosso destino final. Você não pode parar na placa. Você não pode parar na placa porque a placa não é o seu destino final. Da mesma forma, você não deve se contentar com as bênçãos que Deus tem para te dar, e Deus tem muitas bênçãos para te dar, e você não pode se contentar com milagres sobrenaturais, por melhores que eles sejam, porque os milagres não são o seu destino final, Jesus é o seu destino final. Deus deseja discípulos, filhos que o amem, muito mais do que aquilo que Ele pode dar, amem a Ele. E aí João, então, ele conta várias histórias de pessoas que se encontraram com Jesus. E ele sempre faz uma avaliação final. Existe uma sentença de transição no Evangelho de João, que sempre tem a palavra crer, ou creram, ou não creram. E é assim que João, ele avalia cada episódio que ele conta. Então, ele conta do batismo de Jesus. Quando João Batista viu Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, João Batista creu, ele entendeu que aquele era aquele que deveria vir. João Batista creu. Depois, ele encontra alguns discípulos, e os discípulos também creem. Depois ele vai para o casamento em Caná da Galileia, e lá ele faz um milagre, e João termina aquela sessão dizendo, e os seus discípulos creram nele. É sempre assim, se você for ler o Evangelho de João, você sempre vai perceber essa palavra, creram, crer. É a palavra-chave. E vários milagres terminam com um resultado bastante positivo, tendo que as pessoas tendo crido em Jesus. Como eu falei, a transformação da água em vinho é um deles, os seus discípulos creram. O milagre seguinte também, quando Jesus cura o filho de um oficial. O texto termina aquela perícope, aquele trecho do milagre, dizendo assim, e ele, o servo, o oficial, ele e todos os da sua família creram em Jesus. Uau, resultado positivo. Eles viram o milagre, mas eles não pararam no milagre. Eles creram em Jesus. Isso é muito bom. Mas os dois sinais seguintes, que aparecem no Evangelho de João, têm um resultado não tão positivo. Jesus cura um homem que estava paralítico muitos anos no tanque de Betesda, e apesar daquele homem obedecer a Jesus, pegar a sua maca e se levantar, todas aquelas pessoas que viram aquele homem curado, se levantaram contra Jesus, porque Jesus tinha curado num sábado. Eles não perceberam que Jesus era quem ele estava dizendo ser. Eles perderam. Eles não creram em Jesus. E aí então nós chegamos no quarto sinal, que é este sinal que nós vamos ler agora, uma história bastante conhecida, um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E esse é um milagre muito interessante, porque a gente conta esse milagre, só que a gente às vezes não para ver o que aconteceu depois. Porque João, ele dá muita ênfase nesse sinal. Tem coisas muito importantes aqui. Para você ter uma ideia, esse é um milagre que aparece nos 4 evangelhos. Tem alguns que não aparecem em um ou outro. Por exemplo, a transformação da água em vinho só aparece em João, não aparece nos outros. Mas esse milagre aparece nos 4, os 4 contam. Lucas conta este milagre em 7 versículos. Mateus conta em 8. Marcos conta em 14 versículos. E João conta em 71. Para a gente ver o peso que João dá a este evento. E João não conta só o milagre, mas ele conta o que aconteceu depois. E é nisso que nós vamos nos focar essa noite. Porque apesar desse milagre ter sido tão maravilhoso, infelizmente, ele não produziu o efeito da fé que Jesus tanto queria produzir nas pessoas, as pessoas crescem em Jesus. Infelizmente, a gente vê que esse milagre, as pessoas olharam para a placa e ficaram na placa. Não olharam para Jesus. Ficaram mais preocupadas com o pão do que com o próprio Cristo. E isso é uma advertência para nós. Aquele que vive atrás de bênção,
atrás só de resposta de oração, atrás de milagre, vive insatisfeito. Porque milagre tem prazo de validade. Jesus é eterno. A alegria de Jesus é eterna. A satisfação de pertencer a Jesus, de amá-lo, de ouvi-lo, é uma satisfação eterna, nunca acaba, porque Ele é sempre presente. A vida de Jesus, ela se renova em nós, todos os dias, ela é eterna. Os milagres não. Jesus te concede uma bênção que você tanto quer hoje, aí amanhã você tem outra para pedir, não é? E aí Deus faz um milagre, Deus te cura de uma enfermidade, uau, glória a Deus, que maravilhoso, Deus é poderoso, Ele pode curar, aleluia. E aí Ele me curou de uma dor que eu estava aqui no meu joelho, mas mês que vem, aí o outro joelho começa a doer. E aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, e Lázaro morreu de novo, né? Lázaro não ficou vivo para sempre. Jesus faz o milagre, mas o milagre tem prazo de validade. E quem vive atrás de milagre, vive insatisfeito. Mas quem vai até Jesus, vive satisfeito para sempre. Essa é a lição que esse texto traz para nós. Que nós precisamos crer em Jesus, porque é nele que estão todas as respostas. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse texto ele traz algumas verdades para nós. 3 verdades que a gente pode aprender em 3 partes diferentes do texto. Como eu falei, existem muitas outras coisas para se falar sobre esse texto, nós vamos nos concentrar em apenas 3, e vamos ler alguns trechos. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 15, ok? Capítulo 6 de João, versículo 1 ao versículo 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde é que compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Então, essa é a primeira parte do texto. E nessa primeira parte, a gente tem o relato do milagre, assim como relatam os outros evangelistas. Os outros evangelistas param aqui, João desenvolve mais um pouco, mas o que é que nós podemos aprender a partir desse texto aqui? Nós temos uma situação de grande necessidade. As pessoas tinham fome. Elas estavam seguindo a Jesus, ficaram todo aquele tempo lá, elas estavam seguindo Jesus. O texto já começa dando uma dica do que eles estavam atrás, porque eles estavam atrás de Jesus, porque tinham visto os sinais que ele tinha operado nos doentes. Então eles seguiram Jesus e ficaram ali. E aí Jesus então fala assim: puxa vida, como que essas pessoas vão comer? Ele já sabia o que ele ia fazer, mas então ele testa os discípulos, e aí então
um dos seus discípulos vem e diz assim: olha, tem um garoto aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Isso é chave. O que é isso para tanta gente? É insignificante, é ou não é? 5 pães e 2 peixes. Provavelmente era insuficiente até para aquele adolescente, né? É insuficiente. É impossível saciar a fome de tanta gente com isso. É risível. Essa solução, 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, não dá nem para o cheiro, gente. Imagina. Que loucura seria tentar alimentar uma multidão com tão pouco. Essas pessoas têm fome. Isso é irrisório, né? E aí então Jesus pega aquilo ali que parecia insignificante diante das pessoas e ele dá graças, e ele parte aquele pão. E ao partir o pão, eu não sei dizer como isso aconteceu, meus irmãos. Eu não sei dizer. Eu só sei que Jesus foi partindo o pão e o pão não acabava. E partindo o peixe e o peixe não acabava. E aquilo foi sendo distribuído. E não foi aquela coisa assim, tipo, sabe quando 2 irmãos vão repartir o último pedaço da sobremesa? Que assim, pega uma régua, entendeu? Mede o pudim, vai, não. Aí mãe, ele pegou o maior. Não foi assim não. O texto diz que Jesus deu para o pessoal comer quanto eles quisessem. Depois que estava todo mundo já de barriga cheia, Jesus falou: olha, não vamos desperdiçar nada. Esse pão é precioso, é pão do milagre. Que nada seja desperdiçado. Puxa vida, né? Já tinha multiplicado tanto, se perdesse não tem importância, né? Não, nada pode ser desperdiçado. Guarda, tudo enche, 12 cestos cheios de pão. Uau, que maravilhoso, milagre nota 10. O que é para nós? Que eu creio que esse milagre aponta para muito mais do que a multiplicação de pães literais para multiplicar e alimentar uma multidão literal. Eu creio que isso é um microcosmo, é uma história que faz alusão a algo muito maior. Existe uma multidão faminta. A humanidade está faminta. Em todos os lugares existe gente com fome, cheia de necessidades reais. Fome existencial, um buraco na alma. Por que eu vim? Por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Existe gente com fome de alegria. Existe gente que tem fome de amor. Tem uma música que diz: fome de luz, fome de pão, fome de amor e fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É apenas um escravo da fome a mais. A humanidade que foi criada para Deus, agora está alienada de Deus. E porque ela está alienada de Deus, existe um rombo na sua alma, que o mundo não pode preencher. Nada nessa terra pode preencher o vazio existencial de propósito de amor que o homem sente. Esta é a coisa mais empírica que existe. Em todos os lugares, e aí as pessoas correm de produto de consumo para produto de consumo, de hobby para outro hobby, férias para as outras férias, mais coisas para comprar, mais relacionamentos para ter, sai de uma pessoa, vai para outra, namora outra, casa com outra, e existe um vazio que as pessoas estão tentando preencher, uma fome, eles querem se alimentar de algo, mas eu olho para o mundo, e tudo que o mundo oferece, e a minha conclusão é a mesma que o discípulo que olhou para aqueles 2 pães, para aqueles 5 pães e 2 peixes. O que é isso para saciar a fome de tanta gente, né? O dinheiro para saciar a fome de tanta gente. Escolhe, assim, a maior bênção que você poderia escolher. E eu vou dizer, e o que é isso para saciar a sua fome? É risível. Do mesmo jeito que é ridículo, 5 pães e 2 peixes podem naturalmente saciar uma fome de 5.000 pessoas. É ridículo achar que qualquer coisa que o mundo tem para oferecer pode saciar o vazio do homem. C.S. Lewis diz assim, eu sinto
a necessidade, uma fome de algo que nada no mundo pode satisfazer. O que me leva a crer que eu fui criado para outro mundo. Esse texto está apontando para algo que é a nossa situação. As pessoas estão precisando de algo, elas estão famintas, são escravos da fome. E então aparece alguém com 5 pães e 2 peixes, algo que parece insignificante, tão insignificante quanto um carpinteiro, Galileu, um homem que parece um homem como eu, você, não tem nada de especial nesse cara, o filho do seu José e da dona Maria, parece insignificante, mas diante de nós está aquele que vai ser repartido e alimentar uma multidão. Jesus, eu acho que, quando o texto diz assim, Jesus perguntou para os discípulos, porque ele já sabia o que ele ia fazer, eu acho que Jesus estava pensando assim, agora eu vou pregar, tudo aquilo que eu estou pregando, eu vou pregar de uma maneira diferente, pregar com uma metáfora. Aquilo que parecia insignificante, foi oferecido a Deus. Jesus deu graças por aquele pão, assim como na cruz do Calvário ele deu graças ao Pai, e entregou o seu Espírito na cruz, e o seu corpo foi repartido, e o seu sangue pelo madeiro, para saciar uma multidão. Jesus era este pão repartido, peixe repartido, que alimenta a fome de uma multidão. Jesus estava apontando para Ele mesmo. O foco nunca foi o milagre, o foco nunca foram 5 pães e 2 peixinhos, o foco é Jesus. É Ele que é repartido para alimentar uma multidão, é Ele que é a resposta da fome do mundo. Não são as bênçãos, não são as coisas, é Ele, só Ele, apenas Ele. A verdade que nós vemos aqui é que Jesus é o pão da vida. Ele não veio para dar o pão, Ele veio para ser o pão. Ele veio para ser o pão, não para distribuir pãezinhos, mas para Ele ser o pão que alimenta a vida. Essa é a primeira verdade que nós percebemos aqui. Este é o sinal. Isso aconteceu e foi maravilhoso. E em seguida, aquelas pessoas que Jesus era diferenciado. Agora, eu e você temos necessidade, sim ou não? Qual que é o seu pedido de oração? Da sua última oração, seu pedido. O que você precisa que aconteça aí nos próximos dias? O que você está colocando diante de Deus? Senhor Jesus, eu tenho uma fome, eu tenho uma necessidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Senhor Jesus, eu preciso passar nesse concurso, eu preciso, Senhor, de um novo emprego. O Senhor sabe que as coisas estão apertando financeiramente, Senhor Jesus, tem misericórdia, eu não sei como vai ser esse mês. Senhor Jesus, o Senhor sabe da minha doença, o Senhor sabe da enfermidade, o Senhor sabe o caos que está no meu casamento, que eu posso perder minha família a qualquer momento. Todos esses pedidos são pedidos honestos, apropriados, sinceros, devem ser levados a Jesus. Mas depois deles terem sido levados a Jesus, a nossa oração deve ser uma oração de reconhecimento. Dizer, Senhor Jesus, eu tenho necessidade dessas coisas, mas eu sei que para todas e cada uma delas, o Senhor é a resposta. O Senhor é a minha resposta. O Senhor pode até responder essa oração, conceder isso que eu tenho pedido, mas o Senhor é que mata a minha fome. Eu estava orando esses dias, e eu tinha uma lista de oração, eu estava andando aqui, em jejum, e clamando a Deus, Senhor Jesus, abençoa a sua igreja, é a sua noiva, Deus derrama um avivamento sobre nós, Senhor Jesus, tem a rede, Deus abençoa os coordenadores, abençoa fulano, abençoa Beltrano, Senhor, esse meu irmão está passando por uma crise de fé, Senhor Jesus, tem essa irmã que está com a mãe doente, Senhor Jesus, e eu fui orando, apresentei todos esses pedidos a Deus, e aí depois veio aquele desejo no meu coração, puxa vida, apresentei meus pedidos a Deus, então acho que agora vai conceder, né? Assim, eu orei, a Bíblia fala que a gente tem que apresentar, né, os nossos pedidos com oração e súplica a Deus, com ações de graças, e a paz de Deus guardará o vosso entendimento. Então, eu já fiz isso, e agora eu espero o resultado, né? Eu espero que Deus faça, eu apresentei a Deus.
E aí eu senti que o Espírito Santo queria me levar além daquele pedido, além daquela fome. E isso é uma coisa muito particular, meu irmão. Eu não estou dizendo que Deus vai lançar a mesma reflexão sobre você, mas sobre mim, o Espírito Santo falou assim: filho, você reconhece que eu tenho as respostas para você. E isso é muito bom. Isso você faz muito bem. Mas você está gastando tanto tempo em intercessão, em pedidos, em petições, e você está se esquecendo da adoração. Porque quando você vem para a minha presença e você sai querendo olhar para a realidade e ver o que mudou, isso pode ser uma grande denúncia contra você, porque você só veio até mim para que as coisas mudassem, e você não veio porque eu sou belo, você não veio porque eu te fascino, você não veio porque você me ama mais do que tudo. E filho, você já veio para a minha presença outras vezes com a lista cheia de pedidos de oração, e no meio da adoração, antes de você começar a pedir, você já tinha esquecido, já estava: Senhor Jesus, eu nem lembro mais o que eu vim pedir, porque eu contemplei a tua face, e eu fui arrebatado de amor, e eu te amo, e o teu amor por mim me sacia. Eu vim buscando um pão, e o Senhor me deu outro. Deus, se o Senhor quiser fazer do teu modo, do teu jeito, no teu tempo, o que eu quero, eu só quero ver você. Eu só quero ver a tua face. O Senhor é que me sacia. Deus me confrontou. Ele falou: filho, eu sou o pão. Eu posso até te dar o pão, mas eu não vim para te dar pão. Eu vim para ser o seu pão. Para que você viesse a mim por minha causa. E essa é a primeira verdade que nós vemos no texto. Logo depois que isso acontece, o versículo 15 diz algo muito interessante para nós. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Se for lá no versículo 25, as pessoas vão buscar Jesus, e quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, o que acontece aqui? Jesus, sabendo o que estava acontecendo das pessoas, porque eles acabaram de ver um homem que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Esse cara é diferenciado, é ou não é? E Jesus sabia que eles queriam proclamar Jesus rei, à força. E então Jesus sai do meio e vai orar. No meio da noite, os discípulos atravessam até Cafarnaum. Eles vão pela beirada do mar de Tiberíades até Cafarnaum. E uma grande tempestade começa a acontecer e Jesus aparece para encontrar os discípulos andando sobre as águas. Essa é a parte que nós vamos deixar para uma outra ocasião, que também é muito interessante. Mas Jesus anda sobre as águas e chega andando sobre as águas até o barco, então continua a viagem, chega em Cafarnaum e vai pregar na sinagoga de Cafarnaum no outro dia. As pessoas falam assim: cadê Jesus? Cadê Jesus? Né? Eu imagino que eles comeram, voltaram para casa satisfeitos, economizaram o ticket de alimentação, né? E aí no outro dia acordaram e falaram: bom, estamos prontos para o café da manhã, qual será que vai ser o cardápio de Jesus, né? Então vamos atrás de Jesus. E vão atrás de Jesus até encontrá-lo e falam: mestre, como que o senhor chegou aqui? E Jesus nem responde essa pergunta. Se parar para perceber, ele fala assim: não, vocês não estão atrás de mim porque vocês viram sinais milagrosos, coisa nenhuma. Ele nem responde. Imagina se Jesus respondesse: eu vim andando sobre as águas. Aí que eles iam falar: cara, esse é o cara, ele tem que ser rei. Olha só, achamos a galinha dos ovos de ouro. Porque ele pode acabar com a fome do mundo, gente. Pensa, ele pode ir para qualquer buraco e ele pode acabar. Bom, se ele multiplica pães e peixes, por que não armas? Por que não soldados? Ele pode estalar o dedo e o Império Romano sair daqui e restabelecer a nação de Israel de novo. Ele é muito útil para nós. Nós não podemos perder este homem de vista, porque nós temos várias necessidades. A nossa lista, que sabe aquela lista que a pessoa pega assim, aí ela rola assim. Nós temos várias coisas para pedir para o nosso rei. Ele é muito útil para nós.
Muito útil. E aí Jesus diz assim: olha, vocês não estão me procurando porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles estavam procurando Jesus. Não era para Jesus ficar feliz? As pessoas estão buscando Jesus. Deus não fica feliz quando as pessoas o buscam? Nem sempre, de acordo com esse texto. Porque Jesus não quer nada com o discípulo que o busca para fazer de Jesus um cartão de crédito, para suprir as suas necessidades terrenas apenas. Jesus não tem nada com o discípulo que só vai até Jesus porque vê nele uma fonte de lucro, porque vê nele utilidade. E a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Jesus não veio para ser útil, Jesus veio para ser precioso. Ele veio para ser adorado. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele não veio simplesmente para ficar nos adulando com bênçãos e com coisas, suprindo as nossas necessidades terrenas. Ele veio para ser o fundamento de toda a nossa vida. E Jesus continua falando com eles, dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele o selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que mais precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, olha a petulância, né? Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E eles já estavam assim, colocando os guardanapos assim na gola, né, com o garfo e a faca na mão, falando: é agora que vem. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Essa resposta de Jesus desencadeia uma grande animosidade. As pessoas não gostam do que Jesus está falando. Elas entenderam que Jesus estava dando uma bronca nelas, e principalmente os religiosos que estão ali começam a indagar Jesus e debater com Jesus, e a coisa fica feia. Por isso que esse milagre ele deve ser lido na íntegra, porque se a gente para só na multiplicação dos pães e peixes, a gente não percebe o que aconteceu depois. Jesus estava diante de pessoas que viam nele grande utilidade, mas ele não veio para isso. Então ele diz assim: gente, vocês precisam comer de outro pão. Ah, mas que sinal que você vai fazer para que a gente crente? Olha só, o que você vai fazer? Vamos ver. Vamos ver se o milagre agora vai ser bom, porque os nossos pais, eles comeram maná no deserto. Moisés fez cair pão do céu. Vamos ver o que você vai fazer. Para superar cair pão do céu, tem que já fazer um cheeseburger cair do céu, né? Não é só o pão, ele já cai prontinho, já com batata, milkshake, né? Tem que ser melhor para que a gente creia em ti. E Jesus, para colocar em outras palavras, diz assim: e quem disse que foi Moisés que deu pão para vocês quando vocês estavam no deserto? Foi Deus. Vocês continuam não entendendo nada. Que benefício teve para os seus pais provarem de todos aqueles milagres? Não só o maná. Teve coluna de fogo, teve nuvem, teve mar se abrindo, teve milagre atrás de milagre, vitória atrás de vitória. E o que aconteceu com seus pais? Morreram no deserto sem entrar na terra prometida. Porque não adianta ter uma vida cheia de milagres, de coisas sobrenaturais, se você não crer em Deus. Se a sua relação não for com Deus, esses milagres não adiantarão de nada para você. Não vão te fazer benefício nenhum. E Jesus está falando: chega, vocês têm que se alimentar agora de mim. Quem não come da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. E aí eles começam a falar assim: comer da carne e do sangue de Jesus, que negócio esquisito. Eles entenderam provavelmente que Jesus estava fazendo uma metáfora, mas para comer carne e beber sangue para um judeu, isso era nojento demais. O que você está falando, Jesus?
Vocês lembram da analogia da lasanha que eu comi nas férias? Que eu falei para vocês no último culto? Crer em Jesus não é acreditar em... o nosso idioma é muito pobre para fazer essa aplicação, mas você pode acreditar em Papai Noel, você pode acreditar em Coelhinho da Páscoa, não faz diferença nenhuma. Você pode acreditar que Jesus é real, isso não faz diferença nenhuma. Crer, a palavra crer, ela é literalmente trazer para dentro, crer para dentro. É você pegar uma verdade e fazer dessa verdade central na sua vida, e reorganizar a sua vida inteira para que ela gire em torno dessa primeira verdade, em que você creu. Você traz ela para dentro, assim como a lasanha que eu comi nas férias. Eu comi uma lasanha nas férias, meus irmãos, que ela está aqui ainda. Porque quando você come alguma coisa, aquilo entra no seu organismo, e é quebrado, né, e é metabolizado, de repente se torna parte de você. Já não dá mais para separar o que é lasanha e o que é eu, infelizmente. Porque se tornou parte, é indivisível. Comer, crer em Jesus, comer, se alimentar da sua carne, do seu sangue, é trazer Jesus para dentro de você de uma tal forma que você e Jesus sejam indivisíveis. Onde você está andando, Jesus está andando. Quando você está falando, Jesus está falando. Quando você está orando, Jesus está orando. Quando você está abraçando as pessoas, Jesus está abraçando as pessoas. É uma realidade muito intensa, e Jesus está dizendo: para de ficar só pedindo as coisas, que essas coisas são passageiras. Você tem que se alimentar de mim, porque quando você se alimentar de mim, eu vou te satisfazer todos os dias. Jesus não veio para ser útil, Jesus veio para ser apreciado, adorado. E é muito difícil pregar em João, gente, vocês não têm ideia. Sabe por quê? Apesar de ser maravilhoso, o meu evangelho preferido, é muito difícil porque Jesus e João, eles não é como Mateus, que é cheio de pregações, ensinos éticos, morais de Jesus. Não é como Marcos, que mostra Jesus servindo as pessoas. A gente pode tirar várias lições de que nós devemos fazer. João quer mostrar Jesus como o mais precioso, que deve ser adorado, amado, venerado. Não existem muitas atitudes que você deve ter. Não dá para eu olhar para esse texto e faça isso, faça isso, faça aquilo. O foco não é esse. Só tem uma coisa que você deve fazer de acordo com esse texto, que está lá no versículo 29, a obra de Deus, a obra que Deus requer é esta: crer naquele que o enviou. A coisa que eu posso te dizer, o único conselho é: creia em Jesus, traga Jesus para dentro, valorize-o acima de todas as coisas, prove da vida não só que ele tem, mas prove da vida que ele mesmo é. Esse é o conselho. O problema é que, de acordo com João, cabe unicamente a você. É Deus que te concede o crer. É Deus que te faz crer. E esse texto, meus irmãos, ele mexe muito comigo, porque é muito normal que a gente acabe se desviando de algumas coisas, da adoração a Jesus, dessa intimidade com Jesus, e a gente acabe olhando para as outras coisas. E nós precisamos realmente voltar para um lugar de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero colocar todos os meus pedidos de lado, porque, meus irmãos, lembra que eu perguntei do seu pedido? Seu pedido deve ser levado a Jesus. Não deixe de levar seu pedido a Jesus, mas não faça dele o carro-chefe da sua relação com Deus. Não faça das suas necessidades humanas e transitórias o carro-chefe da tua relação com Deus. Sabe qual deve ser o carro-chefe da tua relação com Deus? Sempre a cruz. A cruz. Se ajoelhar diante de Deus, agradeça pela cruz, louve a Deus pelo sacrifício de Jesus, e quando você menos perceber, você vai falar assim: Jesus, eu estou aqui clamando, mas eu já tenho tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que eu preciso. Jesus deve ser esse carro-chefe da sua relação com Deus, nunca e jamais as suas necessidades, senão você vai estar usando a Deus, você vai estar indo a Deus por causa daquilo que Ele tem para te dar. Só que aquilo que Deus te deu em Cristo Jesus é muito maior do que qualquer milagre pode te dar. Jesus vai te suprir muito mais que qualquer coisa sobrenatural que você tem para pedir.
Nós precisamos ir para Jesus. E aí então, quando ele conta essa história, e ele diz isso para aquelas pessoas, o versículo 60 é o terceiro ato da nossa história. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? E no versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para que iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha só que interessante. Depois que Jesus dá essa bronca no pessoal, dizendo, vocês estão me usando, vocês não têm parte comigo, vocês não querem me trazer para dentro da vida de vocês não querem que eu participe da vida de vocês não me encarnam dentro de vocês só querem aquilo que eu posso dar. E quando ele diz isso, as pessoas começam a sair. Imagina a cena. E eu não estou falando de multidão só, porque o texto enfatiza que eram discípulos de Jesus que começaram a sair. Discípulos de Jesus. Como muitos que estão aqui essa noite, e espalhados em muitas igrejas, discípulos de Jesus, que quando ouvem uma palavra dura do mestre, falam assim, vida, eu estou seguindo Jesus por toda parte, eu sirvo Jesus, eu venho na igreja, eu lidero várias coisas, eu oro, eu tento não fazer nada de errado, eu ensino meus filhos no caminho do Senhor, eu dou meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, e agora, na hora que eu mais preciso de Deus, Jesus vira as costas para mim. Que Deus ingrato, né? Faço tanto por Ele, e Ele nem para responder minha oração, nem para conceder isso que eu estou pedindo, também não quero mais nada com Ele. Viram as costas e vão embora. Quantas pessoas não abandonam Jesus no meio da prova? No problema. Ou quando pedem alguma coisa a Deus e Deus não concede? Quantas pessoas não se voltam contra Deus e abandonam a Jesus quando o seu coração mau é revelado? Isso aconteceu aqui, e as pessoas começaram a sair. E aí Jesus vira para os 12 e fala, ó, a porta está aberta. Vocês querem sair também, não? Vocês entenderam o recado? Vocês entenderam que eu não vim para dar pão, eu vim para ser o pão? Vocês entenderam que eu não vim para ser útil, eu vim para ser precioso? Agora, se vocês não querem isso, a porta está aberta. Aí Pedro responde, Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A terceira verdade, os discípulos de Jesus não se alimentam de bênçãos, mas se alimentam da sua relação de intimidade com Jesus. O que alimenta um verdadeiro discípulo é ouvir a voz de Deus, é isso que me alimenta, é isso que me coloca no centro, que me dá propósito. É me alimentar das palavras de Jesus. É engraçado que essa resposta aqui é quase como uma resposta que Jesus deu para Satanás na tentação no deserto. Você está com fome, Jesus? Transforma esse pão e come. Pedro, você está com fome? Eu não vou mais multiplicar pão não, você vai ficar com fome, ok? Está todo mundo indo embora porque eles queriam pão. Você também quer pão? Ele fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou aqui por causa de pão, eu não estou aqui por causa de bênção, eu não estou aqui por causa do que o Senhor quer me dar, ou do que o Senhor pode me dar. Eu estou aqui porque te ouvir é a melhor coisa do mundo. Eu estou aqui porque a tua presença é o meu lugar de descanso. Então se tiver pão, se não tiver pão, pouco me importa, o Senhor é o meu pão, eu te amo, eu quero estar na tua presença, o Senhor é o que me basta. A tua graça me basta. Porque eu sei que mesmo quando eu passar por provações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então não me importa. Senhor, aqui é verdade, eu estou com fome, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, mas Senhor Jesus, eu sei que a tua presença garante a minha vitória. Eu sei que no fim de tudo,
Eu não serei abandonado pelo Senhor, então eu quero te ouvir, eu quero ser tocado pelo Senhor, porque a minha vida vai ser transformada. Não é quando o Senhor me der aquilo que eu peço, a minha vida vai ser transformada quando eu ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Quando eu ouvir o que o Senhor tem a me dizer, por mais difícil que seja, a minha vida começa a mudar. Porque aí eu vou poder obedecer. Senhor, não me trata como uma criança, por favor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu estava algumas semanas conversando com a Carol e a gente estava num momento bastante complicado. Estou abrindo o coração com os irmãos, tá, gente? Perdão, amor. Porque assim, muitas atividades, a gente correndo muito, há 2 meses a gente está correndo com as coisas do congresso, e depois do congresso já várias outras coisas acontecendo, e culto, e os ministérios que a gente lidera, e a gente estava muito atarefado, e a gente não estava conseguindo conversar direito, né? A gente não estava conseguindo ter muito tempo para nós. O nosso dia de descanso passava na velocidade da luz, e a gente não conseguia aproveitar, e aí a gente estava com alguns problemas até de comunicação. E uma das linguagens de amor da Carol é tempo de qualidade. E era o que ela não estava tendo de mim. E eu estava negligenciando muito daquilo que eram as necessidades dela, né? E ela ficava muito chateada, e às vezes a gente conversava, eu pedia perdão, mas estava muito difícil. Aí às vezes eu estava ou lendo alguma coisa, ou no telefone, falando com alguém, e aí eu falava, não, hoje à noite, antes de dormir, a gente conversava e orar junto, vamos ter o nosso tempo e tal. Aí eu ia lá para o quarto e eu estou sentado lá na cama lendo, aí eu penso assim, não, na hora que ela chegar, eu fecho o livro, desligo o telefone, e aí a gente conversa e tal, e fica junto. E aí várias eram as noites, quando na hora que eu lembrava disso, eu olhava, ela já tinha chegado, já tinha deitado, já tinha dormido, e eu tinha perdido a chance de fazer a coisa correta, né? De honrar minha esposa. E a gente estava assim, nesse tempo um pouco difícil. E eu vim orar aqui na igreja. E eu estava naqueles pedidos de oração. Senhor Jesus, aviva-nos, toca-nos, fala com a tua igreja, ouve o clamor da tua noiva, ouve o clamor da tua noiva, ouve o clamor da tua noiva. E o Espírito Santo falou comigo, como que você pede que eu ouça o clamor da minha noiva, quando você não ouve o clamor da sua? Mais ou menos isso. E você não ouve o clamor da sua. E aí uma avalanche de versículos bíblicos começaram a vir na minha mente. O primeiro deles foi 1 Pedro 3. Coabitai com as vossas esposas com entendimento, tratando elas como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Adianta, filhão, você ficar orando aqui, clamando, gritando, se as suas orações estão sendo impedidas lá no teu quarto de casal, porque você está falhando com a sua mulher? Pensa nisso, marido, ou maridão. Manda a Deus, pedindo resposta de Deus, e às vezes parece que a oração não passa. Pode não estar passando mesmo. E aí me lembrei desse texto. Fui para a Bíblia, comecei a ler, e Deus me levou em Malaquias capítulo 2. Em Malaquias capítulo 2, Deus dá uma palavra para os sacerdotes assim: vocês pranteando no meu altar e molham o meu altar de lágrimas, e eu não respondo. E aí vocês perguntam, mas por que o Senhor não responde? E Deus diz, vocês ainda me fazem essa pergunta? Eu sei, eu sou testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade e da infidelidade que você está tendo, sacerdote. E aí a gente pensa, não, mas infidelidade, adultério, não, adultério é uma das formas de infidelidade. Você pode ser infiel à sua esposa sem cometer adultério. Uma das formas é você ser infiel ao chamado que Deus deu a você como marido e como homem. Porque quando eu casei com a minha esposa, eu queria ser fonte de alegria para ela, não de dor. Eu queria ser o porto seguro da minha esposa, não aquele que fosse feri-la, não que ela ficasse triste por minha causa, por causa das minhas falhas. E eu estava me esquecendo disso, eu estava sendo infiel à aliança que eu fiz com Deus, diante dela, de amá-la e de honrá-la e de abastecê-la espiritualmente por toda a vida. Eu estava sendo infiel à minha aliança. E Deus falou, então você precisa mudar isso.
Você entende? O que é você ir para Deus dizendo, Deus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e Deus olhar para você e falar, sabe nada, inocente. Você acha que você precisa disso, mas eu vejo que você realmente precisa. Você está pedindo para rir, e eu estou vendo que você precisa chorar. Você está pedindo para correr, e eu estou vendo que você precisa parar. Você está querendo olhar para frente, para novos projetos, e eu estou vendo que você precisa olhar para trás e consertar relacionamentos que você quebrou durante o caminho. É Deus que sabe qual é a tua necessidade, meu irmão. Quando Ele não responde e não te dá aquilo que você está pedindo, você pode estar pedindo uma coisa muito, muito errada, que Deus está falando, isso não tem nada a ver com o que você realmente precisa. Você acha que essa é a sua necessidade. É como um aleijado na porta formosa, lá em Atos capítulo 3, pedindo esmola. Um aleijado pedindo esmola. O que a esmola pode fazer por um aleijado, gente? Alguma coisa. Mas o que ele precisa não é de dinheiro. Então, às vezes, a gente é assim, a gente está aleijado pedindo esmola. E Deus fala, eu quero te dar esmola, eu quero te curar, eu quero que você se levante daí. Então, quando Deus falou isso, foi muito forte. E era uma terça-feira. E nós tínhamos alguns atendimentos aqui na igreja, logo depois do expediente. Nós primeiro, e eu falei, amor, nós vamos desmarcar o segundo. A gente vai lá na minha mãe, vamos deixar a Clara lá. Obrigado, viu, mãe? Deixamos a Clara na minha mãe. E eu levei ela para um restaurante. Bem romântico. E eu me sentei lá. E aí eu compartilhei isso com ela. Falei, olha, Deus me confrontou hoje. Eu preciso te pedir perdão. Aí contei, compartilhei o texto. Aí tinha um guardanapo lá, e quando a gente namorava não, a gente se paquerava ainda, na época do seminário, tinha uma regra no seminário que a gente não podia, sair junto, não podia namorar, não podia nada. Então, a gente escrevia muito recadinho, né? Então, às vezes eu ia comer num lugar, sem ela, obviamente, eu pegava o guardanapo do lugar e escrevia a data, e um recadinho entregava no outro dia. Então, a gente ficou quase 2 anos na base do recadinho no guardanapo. E aí a gente estava lá nesse restaurante na terça-feira, e eu peguei um guardanapo, falei, amor, você tem uma caneta? Aí peguei, escrevi um recadinho de novo para ela. Aí fui lá do outro lado da mesa, ela se levantou, eu abracei, ela pegou o recadinho e falou assim, amor, achei que a gente nunca mais ia ficar assim. E ela ficou bem emocionada, eu pedi perdão para ela, e eu recomecei. Porque era isso que eu precisava, não era o que eu estava pedindo a Deus. Deus estava vendo que eu tinha outras necessidades. Eu estou clamando por um pão terreno, e Ele está falando, eu sou o pão que você precisa. Você não precisa comer das bênçãos, você precisa ouvir a minha voz, porque é a minha voz que vai te conduzir às mudanças que você precisa viver. E foi maravilhoso, gente. Foi uma bênção e tem sido uma bênção. Depois disso, semanas que se seguiram, tem tanta coisa acontecendo, gente, tem tanto milagre acontecendo, tem tanta bênção, chega de verdade. 2 dias atrás, eu e a Carol, a gente estava orando, Deus, o Senhor sabe, a gente precisa vender a casa, aquilo tudo e tal, e tinha alguns problemas que a gente precisava, que envolviam outras pessoas, que a gente precisava resolver. Nós oramos, aí eu ainda brincando, né? Falei, amor, essa semana a nossa música vai ser aquela assim, mestre, eu preciso de um milagre. É porque a gente precisa de muito milagre. Mas a gente estava bem, a gente estava buscando a Deus junto, Deus consertou aquilo que precisava ser consertado, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a receber mensagem assim, da pessoa que estava vendo uma documentação que a gente precisava, que ia demorar assim, 3 anos para conseguir. A pessoa, não, eu consigo essa semana para você. Aí eu tirei um print da tela e mandei para a Carol, né? Mestre, eu preciso de um milagre, número 1 já aconteceu. Aí ela, não, e eu preciso te mandar outra coisa, que ela me mandou uma outra coisa, de uma pessoa por quem a gente estava orando, e a pessoa mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu estou precisando de Deus, eu estou sentindo que Deus está me chamando, eu preciso ser ajudado e tal, eu não sei o quê. E aí os testemunhos começaram a aparecer, os milagres começaram a aparecer. O pão começou a chegar, né? As outras necessidades que a gente tinha. Graças a Deus, como a gente entendeu que Jesus é o pão, a gente recebia aquele milagre, olhava para ele. Deus, obrigado por esse milagre. Agora dá licença,
que os meus olhos estão em Jesus. Aí vem uma outra bênção, gente. Oh Deus, obrigado por essa outra bênção. Nós celebramos ao Senhor, glorificamos o teu nome. Agora sai da frente. Eu não vou tirar os meus olhos do meu Senhor Jesus, porque eu não me alimento dessas bênçãos, dessas coisas, destes pães. Eu me alimento de ouvir a voz do meu mestre. Então não me interessa se tem outros discípulos que estão abandonando Jesus, porque não conseguem aquilo que querem. O que eu quero é a tua voz, é a tua presença, e isso o Senhor concede livremente. Então eu estou abastecido, estou cheio, né? Maravilhoso, essa é a terceira verdade. Os discípulos de Jesus se alimentam das palavras dele. Feche seus olhos, nós já estamos encerrando. Quais são os seus pedidos a Deus? Você tem pedidos? Tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor Jesus, a minha família está por um fio, a minha saúde está por um fio, tenho problemas de enfermidade seríssimos em casa, eu posso receber uma notícia ruim a qualquer momento. Senhor Jesus, eu estou perdendo meus filhos. Senhor Jesus, eu estou a ponto de quebrar financeiramente. Isso tudo é legítimo, mas Deus quer conduzir você até aquele lugar, de dizer: Senhor, eu preciso de tudo isso, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, nem bois nos currais, eu ainda assim me alegrarei em Ti, o Deus da minha salvação. Eu tenho em Ti tudo o que eu preciso, eu não tenho falta de nada. A minha vitória está no Senhor, a minha felicidade está no Senhor, a minha alegria está no Senhor. Deus, eu não vai acontecer no dia de amanhã, porque as minhas necessidades são urgentes, mas eu preciso olhar para a cruz e entender que tudo está em Ti, e eu quero colocar o Senhor no centro da minha história, no centro da minha vida, me alegrar em Ti, mesmo que esteja tudo ruindo ao meu redor. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que os meus pés estão firmados numa rocha, o meu Deus nunca perdeu uma batalha, Ele nunca foi vencido. Eu preciso me apegar a Ele, porque Ele é o pão que me sacia. Senhor Jesus, nós Te agradecemos por essa palavra, e nós Te pedimos que continue a fazê-la cair na terra boa do nosso coração, para gerar muitos frutos. Senhor Jesus, o Senhor é o pão desta igreja, o Senhor é aquele que sacia a nossa fome, e eu oro para que nessa noite haja fé no lugar, que as pessoas creiam em Ti, tragam o Senhor para dentro da sua vida e da sua história, que as pessoas, ao crerem no Senhor, ganhem vida eterna, saibam que o Senhor é a resposta para os problemas, não só imediatos, mas eternos, e que o Senhor nos sacia, não só agora durante esse culto no domingo, mas nos sacia na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira, todos os dias. Existe um banquete do pão do céu, esperando por aqueles verdadeiros discípulos. Senhor Jesus, Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Fica de pé no seu lugar, nós vamos declarar aquela canção que cantamos há pouco, dizendo: a única coisa que eu quero é ver o Senhor. Eu sei que você tem muitos pedidos, e eu também, meu irmão, mas como salmista, nessa noite, que você possa dizer assim: apenas uma coisa peço ao Senhor. Se você tiver uma coisa para pedir ao Senhor, um pedido só que Deus vai te conceder, pense bem no que você vai pedir, e peça como salmista: uma coisa eu peço, que eu possa contemplar a Tua beleza, habitar no santuário, contemplando a Tua beleza todos os dias da minha vida. Eu não quero ter um coração fragmentado em muitos pedidos, eu quero ter um pedido só, um coração puro. A única coisa, eu quero ser reintroduzido à Tua presença e encontrar no Senhor a resposta de todos os meus problemas. Tem uma coisa muito interessante que nós vimos no texto, e aqui eu encerro.
Eu não estou dizendo que essa é a intenção autoral, nem estou dizendo que isso é categoricamente o que a Bíblia afirma, mas eu vejo uma relação muito interessante entre o que aconteceu no começo do milagre e o que aconteceu lá no finzinho da história. Aliás, no fim do milagre e no fim da história. No fim do milagre, Jesus parte o pão e sobram quantos cestos cheios? 12. 12 cestos cheios de pão. O pão aponta para Jesus. E no final da história, depois que todo mundo vai embora, sobram quantos homens cheios de fé? 12. 12 homens cheios do pão da vida. 12 cestos que não se acabaram, cujo pão não se acabou. Eu creio que é uma grande ilustração aqui para nós. Em nome de Jesus, se as outras pessoas vão desistir, eu quero declarar sobre a sua vida que você será um daqueles 12 que vai ficar. Você será um daqueles 12 cestos que vai permanecer cheio de pão. Um homem, uma mulher de Deus cheio de fé em Jesus. Enquanto os outros desistem, você vai permanecer cheio de fé, crendo em Jesus, se alimentando dele, crendo de todo o coração nele, completamente abastecido, completamente abastecida. Nas estações da sua vida, durante os seus problemas, você vai olhar para dentro de si e você vai ver, existe um estoque de pão aqui dentro, existe um estoque de fé. Eu estou pleno, eu estou cheio, enquanto os outros estão famintos. Graças a Deus, o Senhor tem me dado pão, e eu posso compartilhar com outras pessoas da minha esperança. Eu posso entregar um pouco do pão que está em mim para os outros, e alimentar através do Espírito Santo uma grande multidão para Jesus. Aleluia. Declarar em nome de Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Amém. Existem algumas pessoas aqui nessa noite que nunca tiveram um encontro com Jesus. Algumas pessoas que estão aqui talvez são nossos convidados, ou alguém que já frequenta a igreja há muito tempo. Mas enquanto você ouvia essa mensagem, algo vibrou dentro do seu coração. Você sentiu que essa mensagem era para você. Você se viu como uma pessoa faminta, tentando saciar sua fome com coisas que são insuficientes. Enquanto nós falávamos de Jesus, algo dentro de você disse: eu nunca conheci Jesus dessa forma. Eu quero conhecer Jesus assim. Eu quero ter a minha vida transformada por Jesus. Eu quero começar de novo. Eu quero deixar tudo para trás, e eu quero iniciar uma nova vida com Jesus, me alimentando, sendo completamente feliz. Eu quero ser completamente abastecido, abastecida por Jesus. Existe alguém aqui assim nessa noite? Você ouviu essa mensagem e gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Se você, amém, glória a Deus, Deus abençoe você. Glória a Deus. Mais alguém deseja levantar a sua mão? Glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe você.
pode abaixar a sua mão. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus, Deus abençoe você. Mais alguém? Essa é uma noite de salvação. Lá atrás eu vi Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? É noite de salvação, é noite de recomeço, é noite de banquete. Se você é faminto, banquete aqui na frente, existe banquete do Espírito Santo. Deus deseja saciar a sua fome, a sua crise para sempre. Amém? Mais alguém deseja aceitar Jesus? Levante sua mão onde você está. Amém, Deus abençoe. Amém, amém, Deus abençoe você. Agora eu quero convidar você que levantou a sua mão a dar um passo de fé. Você disse: eu quero Jesus, eu quero trazê-lo para dentro da minha vida. E agora é a hora de você manifestar isso. Mostra para o mundo e até para o seu coração que você está diante de um novo começo. Dê um passo de fé, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, aí atrás, aqui na frente, isso, chega aqui à frente, glória a Deus, vem aqui. Quero te dar um abraço, quero orar com você. Se você não levantou a mão, mas quer vir mesmo assim, pode vir em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir a decisão desses irmãos. Glória a Deus. É noite de salvação, é noite de cura, é noite de transformação. Vamos chegar aqui. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilhoso, que maravilhoso. Ó, muitas lágrimas, né? Aleluia. Jesus é poderoso. Ele está saciando a fome de muitos aqui nessa noite. Vocês que estão aqui à frente, nessa noite, a vida de vocês vai começar do zero. A vida de vocês vai começar do zero. Toda aquela fome, toda aquela necessidade vai ser suprida hoje, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que está aqui à frente, ore assim comigo, repita essa oração. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador, mas nessa noite o Pai abriu os meus ouvidos e eu ouvi a voz de Jesus me chamando, me dizendo que eu sou dele. E eu creio e eu sei que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e eu quero confessá-lo como meu Deus e o Senhor de toda a minha vida. Eu me entrego e tomo posse do perdão dos pecados e da vida eterna, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Isso. Agora nós, a igreja, queremos orar por vocês. Por vocês. Vocês fazem parte da nossa família. Vocês estão aqui conosco. Vocês estão nascendo de novo. Essa é a casa de vocês. Nós queremos orar. Estenda as suas mãos, igreja. Senhor Jesus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida destes irmãos, que hoje, diante dos nossos olhos, passaram da morte para a vida. O que é a multiplicação de pães e peixes diante desse milagre? Diante de pessoas acordando da morte para a vida, pessoas ouvindo a voz do Eterno, sendo transportadas do reino das trevas para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Isso é milagre, é isso que nos sustenta. Deus, obrigado por esses milagres.
os nossos irmãos, e na autoridade do nome de Jesus como igreja, nós decretamos a falência de todo o projeto das trevas sobre ele, todas as palavras de maldição, toda a feitiçaria, ó Deus, tudo aquilo que foi feito para segurar a vida dos teus filhos, eles estão libertos a partir deste momento. Debaixo do sangue de Jesus não existe escrito de dívida. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Na vida destes filhos de Deus, ele já se foi. O Senhor expôs o escrito que era de dívida, expôs, ele venceu, e ele concede vitória a cada um nessa noite. Nós declaramos sobre eles a tua libertação completa, em nome de Jesus, e ministramos sobre ele o batismo do teu Espírito Santo, que eles sejam invadidos pela tua glória, invadidos pela tua vida, invadidos pelos dons, invadidos pelas tuas palavras, em nome de Jesus, que eles sejam cheios, 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 cheios da tua glória e da tua graça, em nome de Jesus. Nós aplaudimos o Senhor em gratidão e agradecimento. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Você que está aqui à frente, aqui existem algumas cadeiras. Eu queria pedir que vocês que entregaram a vida a Jesus se assentassem nessas primeiras cadeiras aqui. E existem algumas pessoas que vão se sentar ao seu lado. Você vai preencher uma fichinha que está aí. Você vai preencher essa ficha com alguns dos seus dados. Nós queremos acompanhar você. Nós queremos abençoar a sua vida. Queremos orar com vocês. Queremos ministrar uma visita. Queremos encaminhar vocês para um grupo que vai cuidar de vocês nesses primeiros dias da fé. Amém? Então preencha esse cartão e a igreja vai continuar adorando a Jesus. Que noite incrível, meus irmãos. Que noite maravilhosa. Amém? Você pode glorificar a Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e Ele nos saciou essa noite. Glórias a Deus. Glórias a Ele. Aleluia, aleluia, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite memorável, noite marcante. Nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor da glória, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós exaltamos o Senhor, glorificamos o teu maravilhoso nome e somos gratos, Senhor, porque apesar de nós, a tua misericórdia se fez presente e trouxe palavra para o nosso coração, trouxe direção para a nossa vida. E nós repetimos as palavras de Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É o Senhor quem nos basta, é o Senhor quem nos criou e somos teus. Sentimos a tua falta e nós nos lançamos em ti. Queremos ser homens e mulheres com uma oração só: Senhor, queremos ver a tua face, queremos nos render
queremos nos entregar por inteiro, completamente, queremos estar comprometidos com o Senhor, no teu projeto de vida para todos nós. Obrigado, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação poderosa, permanente do Espírito Santo, seja com o teu povo desde agora e para sempre. Amém e amém. Semana de vitória, em nome de Jesus. Vai na graça, na misericórdia e na paz